E aí, Titi na área. E aí? Alô? Bora tocar o terror na terra. Como gerar riqueza a partir do zero? Por exemplo, o que eu vou te falar agora, são 3 princípios. Como é a forma gerar? Lembra de gestacionar, né? De criar, de transformar. Essa palavra aí é um absurdo. Riquezas. A riqueza da onde? Do zero. Eu quero que você guarde esses 3 princípios aqui, ó, para você nunca mais esquecer em toda a sua vida. Ó. SPR. SPR significa sabedoria, prosperidade e riqueza. O SPR é o seguinte: olhando as coisas pelo triângulo, SPR. Se eu quero riqueza, eu preciso ativar uma coisa antes. Eu percebi que riqueza não é começo e riqueza não é meio, mas riqueza é fim. Então, se ela é o fim, eu preciso achar o parceiro, né? o pino do vagão. Quem é que liga essa coisa? Se a riqueza é fim, é o que a maioria não tem, porque não tem um pino no vagão aqui. Vamos supor que tem que ter um vagão e tem que ter um pino aqui, ó. E o pino da riqueza tem que ficar ligado no vagão da prosperidade. Fala comigo assim, ó, prosperidade é romper. Se você só entender essa aulinha aqui, sua cabeça já tem uma luz, você pode começar uma construção debaixo dessa luz. Riqueza é fruto. Então, se riqueza é fruto, riqueza é o fim, o romper é o meio, a sabedoria. O romper tem que ficar ligado num vagão. Aqui está o problema onde todo mundo corre, é a semente. É o seguinte, você já nasce próspero, mas milionário você não nasce. Você nasce sábio, mas tem que aplicar isso. Você já nasce rico, todo mundo nasce, mas tem um problema, tem que ativar. Você pergunta para uma manga, a manga está lá no supermercado. Você pega a manga e fala, oi manga, eu acho que a sua relação com essa fruta é chamar ela de manga. A minha relação é, e aí mangueira? Porque a potência da mangueira está lá dentro. Eu não sei se ela vai querer virar. É a mesma pergunta que eu falo para as mangas que eu estou vendo aqui agora. Posso falar sim ou não? Vocês se acham mangas? Na verdade, vocês não são a manga. Vocês são a mangueira. Só que isso tem que ter um entendimento. Porque dentro da semente carrega a potência. Se essa semente estiver ligada no vagão do rompimento e nada mais importar para a semente a não ser romper em si mesma, algo poderoso vai acontecer com essa semente. Quando você encontra maçã, você chama de maçã, eu chamo de macieira. Agora, se ela quer acionar a potência que tem dentro dela, vai depender dela. A semente, ela carrega a potência. Então você vai falar assim, ó, a sabedoria é a potência. Se ela estiver ligada num vagão com um pino, o pino dela estiver ligado com a prosperidade, algo poderoso vai acontecer com a semente, que é o que acontece com quem chega lá no outro vagão. Ela vai romper. A semente por si só, sem fazer nada, sem troca de temperatura, sem sufocamento, sem fazer nada, tem alguma possibilidade dela virar uma mangueira? A semente precisa estar no ambiente certo. A semente precisa de ser enterrada no lugar certo, numa terra adubada. E aí aquilo que você mais tem medo na sua vida, eu estou sentindo sufocado. É o sufocamento que rompe a semente. A semente está lá, tem uma árvore guardada lá dentro, codificada. Quando você entender que esse S de sabedoria é a semente, que você entender que a prosperidade é o romper dessa semente, você entende que você é a semente, você procura uma terra boa, você toma um sufoco, você toma pressão. Não estava lá domingo passado, correndo, no Ironman, pá! Aí meu cérebro falou assim, você não precisa disso. Vai caçar o que fazer. Eu escolhi fazer isso. A coisa que mais me marcou no Ironman inteiro, uma placa de um cara escrito em espanhol. Se você pagaste para sofrer. Está escrito, sim, você pagou para sofrer. Eu ri tanto. E eu já respondi ele mentalmente. Eu paguei porque sou um amador. Profissionais, pega o código inteiro. Profissionais recebem para sofrer, os atletas. Amadores pagam para sofrer. E idiotas fazem idiotices de graça para encher o saco. Eu não sei se anotou, mas profissionais recebem para sofrer. Amadores pagam para sofrer. E os idiotas fazem isso de graça. Vamos chamar uma semente de idiota. Qual que é a semente idiota? A que nunca vai ser plantada. A que vai negar aquilo que Deus colocou dentro dela. É uma semente idiota. Mas coitada da semente. É uma semente idiota, se ela conseguir negar isso. Vamos plantar semente? Plantei. Eu não aguento essa pressão. Eu quero desistir. Semente idiota, desistente. Ela tem que sentir a pressão da criação. Está dentro dela. Só que tem gente que acredita o seguinte. Não, eu sou uma manga. Aí você come a fruta, sobe o caroço. Tem mangas que as pessoas chupam ela inteira. Aí ela fica com aquele cabelinho arrepiado. Ela põe uma jaqueta de couro preta, um óculos, uma guitarra e fala, eu sou um astro do rock and roll. E ninguém tira isso da cabeça dela. Tem um pessoal novo que é manga trans. É a manga transgênica. Eu falo, o que vocês estão arrumando? É tudo mangueira, caramba. Mas vai convencer um roqueiro, uma manga roqueira. Como é que ela muda? O que você acha da manga trans, manga roqueira, manga das sei das quantas? Enfia todo mundo na terra e vamos esperar o resultado.
É o mesmo resultado quando você pega um órgão, coloca num lugar fértil, sai um mingau, 2% do mingau tem uma substância poderosa que transforma em outras mangas. Se acontecer da semente cair em terra fértil, vai voltar um investimento de 10.000% com a criança de 50 centímetros. Experimente pegar a manga e, dependendo da crença dela, enterrar ela no chão. Você vai ver o que ela vai virar. Eu sou a manga do PT. Você pode ser do que você quiser, vai romper do mesmo jeito. Agora, se alguém te enganar com qualquer tipo de ideologia e te manter fora da pressão, fora do solo, você nunca vai descobrir quem você é. Ah, não, Deus poderia fazer, a gente já sabe, está aí dentro. Não precisa ser sábio, não. Se alguém me der 10 sementes, eu te conto o que as 10 sementes são. Marcelo, você nunca viu esse tipo de semente, não preciso ver, só planta para você ver. As 10 vai vir de acordo com a sua espécie. Espécie é propósito, está linkado na identidade, não tem o que fazer. Entender essa sigla aqui vai romper tudo na sua cabeça. Se um vagão estiver desconectado, qual o problema de vocês? Vocês têm um problema, vocês ignoram a sabedoria e querem a prosperidade. É um bando de gente que quer o dinheiro sem saber que dinheiro não serve para absolutamente nada. O que eu queria, eu duvido, vai na Venezuela, lá não tem dinheiro, moço. Acabou o papel higiênico, eles vão limpar a bunda com o dinheiro, é isso que está acontecendo lá. Excesso de dinheiro, de pecúnia, num ambiente onde todo mundo tem, perde o valor. Eu acho que você não tinha que, eu acho não, tenho certeza, você não tinha que dar tanto valor ao dinheiro igual você dá. Você tinha que dar valor a isso aqui, ó. A sabedoria. Então tem gente que está me assistindo agora, não gosta de mim. Eu estou liberando uma semente. A semente podia cair no coração dessa pessoa, só que ela fica revoltada. Ela fica inventando um monte de coisa e tranca a terra. Só que a semente não entra numa terra seca. A terra dura não faz. Por isso que a gente pega uma arada e rasga a terra. No passado, quando não tinha esses processos mecânicos, hidráulicos dessas máquinas, a gente pegava os ferros, amarrava a traseira do cavalo, tocava o cavalo e vinha rasgando o chão. Com um boi. Rasgando o chão. Sabe o que acontece? Não precisava da máquina. A gente rasgava o chão. O que é isso, Pablo? O que tem a ver? Rasga seu coração para você ver se você não recebe a semente. Uma das coisas que vocês precisam aprender é que amar a sabedoria, você vai amar o próximo passo da sabedoria. Toda sabedoria produz prática e toda prática produz rompimento. Alguém me perguntou no podcast ali agora. Perguntaram assim para mim, uma coisa nova. Eles falaram, você nunca falou isso. Como é que seria você sem essa sabedoria que você tem? Eu falei, é só tirar todos os desafios que eu fiz até hoje. Se você tirar a minha perspectiva de aviador que sou, de piloto, de dono de empresa aérea, o que vai acontecer comigo? Eu vou diminuir um monte de sabedoria, porque eu aprendi muito. Vou dar uma sabedoria para você entender. Visão progressiva. Algumas pessoas falam, não dá para decolar, está muito nublado. Sobe no helicóptero aí, vamos voando. A cada 3 quilômetros, só de eu andar mais um, eu consigo ver mais 3. Isso chama visão progressiva. Nunca vi isso em aula nenhuma. Aprendi no cockpit, lá dentro do helicóptero. E eu, cara, que massa, visão progressiva. Efeito Bernoulli, foi lá. Propulsão, eu até ouvi na escola, mas não sabia como é que ela funcionava direito. Mas o efeito Bernoulli também nunca ouvi falar. Foi quando eu estava voando, olhando para as asas, falando, como é que é a temperatura de cima com a temperatura de baixo e rasga esse céu desse jeito. Aí comecei a estudar. Sistema de segurança, redundância, coisas que eu aprendi na aviação, atmosfera, se estiver abaixo de 1000 dá uma treta. Comecei a entender as coisas. Esse foi um nível de sabedoria. Tira a comunicação, tira essas milhares de horas que eu desenvolvi falando. Tira esses desbloqueios que eu estou praticando e fazendo com as pessoas nos últimos 15 anos. Tira isso para você ver. Tira a paciência que eu ganhei trabalhando na área de atendimento. Tira toda a capacidade que eu tenho de venda, toda a minha experiência, toda a sabedoria que eu tenho nisso. Tira meu network. Meu Deus, nem sei o que sobra. Vai sobrar o quê? Vai sobrar um garoto falando, Brasil Telecom, bom dia, que posso ajudar? Tira essa experiência também. Vai sobrar um chorão. Alguém que culpa o pai, que acha que ele tinha que dar uma pensão maior, a minha vida é uma desgraça por causa dele, ele não dá a atenção que eu quero. Tira isso aí, não vai sobrar nada. A sabedoria está nos desafios que eu entrei, a sabedoria está nos lugares onde eu nem cheguei. E você fala, Deus é melhor com o Pablo. Não, Deus ele investe em quem está afim, é diferente. Na palavra está escrito assim, Deus dá a semente ao que? Semeia. Aí você fala, Deus, você podia me dar uma porção da sabedoria do Pablo? Pega uma porção dos desafios que ele entrou. Vai mexer com o show, vai mexer com o evento, vai peitar um estádio de futebol faltando 10 dias. Um dia eu fiquei chorando numa madrugada, virando no ano, há 7 anos atrás. E aí eu falei, Deus, o que você quer de mim? Fala de verdade. Aí eu peguei um livro de um cara chamado Reinhard Bonk, e Deus falou para ele, aluga o estádio. Aí ele falou assim, eu não vou alugar estádio, eu vou passar vergonha. Ele falou assim, se for passar vergonha vai ser só comigo, moço, aluga o estádio. Aí ele estava com medo de perder o dinheiro dele alugando estádio. Segundo medo, não vai ninguém. É o maior medo que todo mundo tem. Perder o dinheiro, que para quem tenta faz. Mas não ir ninguém no estádio, todo mundo pira. Por modelar comportamentos de pessoas, isso começou a dar mais coragem para eu levar meu nível de pressão, de sufocamento, de semente. A semente descer e germinar mais rápido. Qual que é o problema de todo mundo? Você quer cantar a música, deixa a vida me levar. Não, o tempo cura tudo. O tempo não é remédio não, filho. O tempo é um lapso. Ele vai passar.
você reinando ou ser escravo. Ele não vai mudar a sua posição. O tempo não muda a posição das pessoas. Se você entender aquela bodega ali chamada semente, o que você vai virar na sua vida é um comprador de semente. Você vai gostar de uma pessoa na internet, aí um dia alguém vai falar, você descobriu que era inteligência artificial? Nem era ser humano. Eu descobri hoje que uma menina está ganhando R$150 mil por mês sendo influenciadora. Ela não existe. Ela é inteligência artificial. Todo mundo pirou. É o que mais vai acontecer. Vocês aí, bonitões, 4 milhões de influenciadores tem no Brasil. Quanto é o negócio para vocês? Arruma outra coisa para fazer. Vocês são enjoados demais perto do que é inteligência artificial. Eles vão fazer só o que os caras querem, vão fazer o tanto de vezes que quer e vai enganar todo mundo, que ninguém vai saber nem diferenciar. Tem uma coisa na palavra que fala que nos últimos dias aconteceu algo surpreendente, que o negócio ia ser tão feio, o negócio do anticristo, que ia quase enganar até os escolhidos. Hoje você pega uma mulher e um homem bem trabalhadinho, você não sabe o que é o quê. Agora imagina anticristo falando que é Cristo, você vai confundir as bolas tudo, eles vão colocar projetor no céu. Eu estou curtindo que vai ser muito da hora. Eu sempre esperei por isso, né? Quem está esperando a volta de alguém, tem que acontecer todos esses movimentos. Tem como você prosperar enquanto isso? Tem como você ficar rico enquanto isso e levar a mensagem para mais gente, e deixar de ser um banana, dá conta ou não? E ter aquela clareza ali vai mudar o jogo. A semente carrega potência. Joga no chão. Tem gente aqui que é tão louco e religioso e maluco que eles falam, Deus vai fazer um milagre. Aí você chega na terra. Nossa, mas é muito problema de cabeça. Terra, me entrega um fruto chamado maçã. A terra nem vai te responder porque ela não conversa. O código dela chama, a nossa conversa chama semente. Então vamos recapitular? Deus fez um jardim, não vai fazer de novo. Se você quiser um jardim, você vai ter que fazer, e dá trabalho. Deus entregou a mulher para Adão. Adão falou, o problema de tudo que está rolando aqui foi a mulher que tu me deste, pois a culpa é nele. Deus plantou o Éden, não vai plantar mais. Ele falou, agora eu dou a semente, você se vira. Só de você se libertar disso, vai ficar próspero. Porque tem gente que é cristão e está esperando Deus fazer alguma coisa. Ele também está esperando, você fazer alguma coisa para ele te dar a semente. FFN, família mais forte que nação. Se você entender isso aqui, você nunca mais vai ter uma família fraca. Porque você vai falar assim, tudo que eu quero, eu tenho que plantar a semente. A semente é a ideia, a semente é o sêmen, a semente é a sabedoria. Nunca esqueça disso. Consegui a semente do que eu quero? Consegui. Então, bora romper a semente. Como que rompe a semente? Pondo pressão. A semente que não quer tomar pressão vai ser semente para sempre. Você vai ser um indigente se você não entender o que ele te chamou. Você vai se convencer que semente era seu propósito, semente era a sua potência. Quando você entender de pressão, você vai para o rompimento. Pum! Rompeu. Aí depois vem o que você vive trocando a sua vida por isso. Todos vocês foram doutrinados a trocar a vida de vocês pelo fruto. Só que vocês não têm nem o rompimento, que é a prosperidade, e não tem nem a semente. O que vocês estão arrumando? Se você tiver uma ideia, se você tiver um sêmen masculino, você arruma um menino, uma criança. Se você tiver uma ideia e matar ela, você arruma uma ação. Se a ação for morta, que é executada, tanto é que chama executar, você vai ter o resultado. Segue só aquilo ali, ó. Fala assim, sabedoria, prosperidade e riqueza. A riqueza, eu preciso ficar preocupado com ela? Você fica. Você morre de medo de perder o que você acha que você tem, mas não gasta uma energia para adquirir a sabedoria. Eu queria ser igual fulano. Quer ler os livros que o fulano leu? Você quer ser igual eu? Vou te dar umas dicas. Dorme menos por 20 anos. Só 20. Depois não arruma sono. Eu tenho uma novidade. Você quer ouvir a novidade ou não? Não precisa fazer 20 anos igual eu fiz, porque eu não tinha um mentor, eu não tinha uma direção, eu estava fazendo na doideira, eu não sabia o jeito que fazia. Só pegar 20 anos de bateção de cabeça e destruir tudo em um ano. Dá para fazer? Eu garanto que dá para fazer. Pabão, vou ter a mesma riqueza que você? Não, um ano não dá tempo para plantar estante de semente. Você precisa pegar a lavoura de um ano e replantar ela. A lavoura do segundo ano, plantar no terceiro. Mas em um ano dá para você entender o mundo do jeito que eu vi, se você tirar um ano. O que nós estamos fazendo? Distorcendo o tempo. Toda semana, faz o que eu estou falando, faz o que eu estou falando. Lê o livro, aí a pessoa fala, essa semana não vou ler não. Tá tudo bem. Ficou sem a semente da semana. Aí mais uma semana, vai, perdeu a semente de novo. É engraçado, você fala, só essa semana que eu não vou fazer, eu sou insuportável. Nesses últimos anos, pelo menos 15, eu tenho dedicado de forma assustadora a repetir absolutamente tudo que dá resultado. Quem é rico sempre vai estar capitalizando o tempo. Anota assim, capitalização. Capitalização. Capitalização é o seguinte, fazer muito bem feito 2 ou 3 ou 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. Como? Eu faço 50 coisas ao mesmo tempo. Pagando pessoas para fazer, ué. Só a empresa, ao mesmo tempo que eu estou tocando, é quase 40. É tudo ao mesmo tempo, só que eu não vou em nenhuma. Um dia mais engraçado da minha vida... meus filhos, um sócio, eu sou seu sócio de tal empresa. Eu fiquei olhando, eu falei, você é sócio dessa empresa? Aí meu filho, que empresa que é essa? Aí eu falei, tal empresa. Ele falou, mas o senhor nunca me contou dessa empresa? Eu falei, eu também não sabia que a gente era sócio dessa empresa. E aí o Lourenço ficou doido, mas essa empresa? Eu falei, eu também não sabia, cara, toca aqui, nós estamos descobrindo agora. É uma empresa que eu pus milhões nela. Isso só acontece no mercado imobiliário, qualquer outro tipo de negócio não é assim.
Você está afim? Sim ou não? Mentira. Você não quer. O que você quer? Responde. Tem gente falando aí, tem uma fake news rolando que eu vou voltar a ser deputado. Não vai, eles já me roubaram e ladrão não devolve as coisas. Eu vou falar o que é a minha. Eu fui chamado para 3 coisas. Restaurar a sua capacidade familiar de viver em paz e desfrute. O Eduardo estava ali agora, é um empresário do Mato Grosso, é mentorado meu. Ele respondeu assim, eu falei, e aí, o que mais mudou esse tempo que a gente andou junto? Ele falou assim, desfrutar. 15 anos sendo empresário, eu nunca desfrutei tanto da minha família nesse último ano. E esse ano foi maior do que os 15 da minha vida com eles. Eu, caramba. Aí o outro do lado, eu também, e o outro eu também. Ou seja, é isso, cara. Fica rico ligando a riqueza no vagão da prosperidade. Ligando a prosperidade na sabedoria. E repetindo isso sem parar. Vou te dar um exemplo. Talvez você não esteja entendendo. Se você pegar uma semente de milho e plantar, pode te dar um pé de milho com 2 espigas, 500 milhos em cada uma. Dá 1000. Eu vou recolher as 1000 sementes, fica focado só nesse número. E vou plantar os 1000. 1000, se der exatamente as espigas do jeito que eu estou te falando, volta 1 milhão de sementes. Vocês sabem disso ou não? Uma vez que eu planto uma semente, ela pode me dar até 1000, uma espiga. Eu pego os 1000, todas são sementes, planto 1000 covas. Apesar quem é plantador aqui, semeador, sabe que é melhor cruzar a semente, aumenta a probabilidade, ajuda na potência da semente. Mas vamos supor que seja as 1000, tudo boazinha. Planta as 1000, pegou 1000, cada uma deu 1000, volta 1 milhão de sementes na segunda colheita. Aí eu pego 1 milhão de sementes, planto de novo, assustadoramente, dá 1 bilhão de sementes. Agora falta paciência e consistência. Nota essas 2 palavras aí. Você quer que a semente uma, você já quer comer ela e quer que Deus provê. Quando eu te falei de capitalização, o que acontece com os ricos? Eles querem capitalizar tudo. Então eles vão construir certas coisas, eles vão capitalizar ali. Você vai montar um negócio. O negócio não vende só aquele produto, ele faz o cross-sell, ele faz venda cruzada, ele faz parceria, ele atrai novos negócios, tudo com capitalização. É extrair valor máximo, isso que significa capitalização. Você sabia que algumas árvores elas param de dar porque você não colhe? Às vezes é mais rentável você colher tudo da árvore para ela recuperar a força, e aí você fala, não, eu não vou colher, deixa lá. Se ela ficar pesada e precisar de ficar energizando, fruto que não vai ser arrancado e passar do seu tempo, ela enfraquece por não colher. Se você não desfrutar daquilo que Deus te deu, a potência daquela colheita na próxima vez vai ser menor. É por isso que eu fico todos os dias da minha vida desfrutando. Eu lembro da agonia, da pressão que eu tomei na Brasil Telecom. Hoje é coisa de menino pequeno. Que vontade de voltar naquele tempo só para sentir aquilo de novo e falar, era só isso que você estava sentindo? Uma árvore que não tem água, não tem calcário ou adubo, fertilizante, não tem poda e não é colhida ao seu tempo, dá menos fruto, igual você. Por que eu não dou fruto? Ué, mas você nem usa. Os que tem aí está podre. A árvore, além de pesar, ela precisa ficar sustentando a energia que vem lá da raiz da terra, tem que ficar sustentando o fruto vivo na árvore. É por isso que precisa tirar o fruto. Alguns de vocês vivem culpados, vivem desolados, porque trabalham e se culpam por desfrutar. É verdade ou não é? Vocês não dão conta de desfrutar. Por quê? Vocês não aprenderam a maior arte da criação, 7º dia. Você foi programado só para trabalhar. Se você não mudar seus drivers mentais, não mudar essa concepção sua e voltar só para a natureza, não tem como construir riqueza. Qual que é o espanto de todo mundo que anda comigo nas mentorias? Os caras tudo rico, um monte. Eles falam, mano, eu não desfrutava, eu não vivia, mano. E todo mundo parecendo um zumbi quando chega aqui nas mentorias assim. Todo mundo se acha no começo. Depois fala, mas é tão simples. Eu paguei 200 mil reais para o Pablo me contar, é só isso. Quer o dinheiro de volta? Devolve a vida que eu te dei aí, que eu te ensinei. As pequenas obviedades. Maior alegria. Na hora eu sempre penso que alguém está me enganando. Eu sou assim também, igual você. Mas depois do resultado, nem por nada eu quero voltar atrás. Porque eu passei, eu expandi. Você quer ter uma família mais forte com a nação? Só aprenda isso. Se qualquer família pobre tiver um plano para salvar pelo menos os filhos, essa família em pouco tempo fica rica. Quando eu falar para você, tem como ficar rico rápido, a rapidez depende do tanto que você planta e do tanto de semente que você dá conta de suportar. Vamos supor que você pega a semente com a mão. Vai depender da velocidade de você ir e voltar com essa mão. Qual que é o seu problema? Você quer instantâneo. Agora rápido tem como. Só de fazer do meu jeito já vai ser mais rápido que do seu. Ué. Não, mas eu queria igual você, então tem que pagar o mesmo preço. Ué. Sendo do seu jeito, você com 30, 40, 50 não chega, faz do jeito simples, moço. Vai mais rápido.
Mas na verdade vocês querem a zoeira, vocês querem instantânea, igual o macarrão. Você só jogar água quente, misturar, apareceu o dinheiro. Como que vai aparecer fruto se não tiver árvore? Ele responde essa para mim. Então é o seguinte, por que você ainda não tem riqueza? Porque você não explodiu na sua essência. Você descobriu o que você é. Porque na hora que explode, não tem como. Fala com a boquinha assim, ó. Todo o processo de transformação não tem retorno. Quem passa por isso? A lagartinha de Jesus. Se ela bater asa, nunca mais ela vai voltar pro casulo. Bateu asa. Não, eu quero ligar no suporte aí da mãe terra, da mãe natureza. Eu não estou gostando de asa não, quero voltar. Desculpa, não tem a área de cancelamento para isso. Você foi transformado. Toda transformação na natureza tem um código, não tem como voltar atrás. Tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que na identidade tem 30 anos, mas continua com 8, porque você continua ligando, falando assim, eu quero continuar com 8 anos de idade. Não tem como. Daqui uns dias você já vai morrer, você está com essa conversa até hoje. A mãe natureza desliga. Essa mãe natureza, ou sei lá, o apelido que você quiser. A semente depois que rompe, ela liga. Deixa eu te falar, eu queria ir lá para o banco de sementes, lá de Genebra. Eu não queria mexer com isso aqui não. Dói demais, é muita pressão, muita terra. Eu acho muito humilhante. Nossa, a semente de hoje, se fosse esquerdista, né? Ai, não... É muito injusto, não, é muito peso, é patriarcal demais esse negócio de virar árvore, todo mundo, por que eu tenho que virar árvore? Aí começa os movimentos da semente, pensa no sindicato da semente, meu Deus do céu. Aí começa, é sol demais, é chuva demais, eu não aguento ser explorado, porque se eu viro uma árvore é para todo mundo ficar pegando fruto, eu não aguento essa exploração, o Karl Marx estava certo, isso é uma relação de proletariado. Segue, moça, a natureza. Toda ligação para a árvore da vida vai falar, não tem como voltar atrás. Se você só cair na real do que eu estou falando, você já prospera. Só que você quer riqueza para passar raiva em pobre, você quer riqueza para falar não sei o que para o seu irmão, você quer riqueza para vingar de gente que te humilhou, você quer riqueza para fazer besteira, você quer riqueza para comprar coisa para agradar gente que você não gosta. Eu não estou te entendendo para que você quer isso. É tão mais simples a natureza, é tão mais simples, é só olhar para as coisas do jeito que elas são. Engraçado que no mundo, tudo que... Sempre o pobre teve tudo. Havaiana pobre usava, cavalo pobre usava, era tudo tranquilo. Aí o rico, bicicleta, todo pobre tinha uma bicicleta, todo pobre tinha um cavalo, todas as eras. Aí o rico falou, vamos melhorar os cavalos. Aí pobre não tem mais dinheiro para comprar cavalo. Aí o rico falou, eu quero Havaiana é 200 conto, pobre também não pode mais comprar Havaiana. Só porque o rico deu atenção e aconteceu um milagre, que se você quiser anotar, vai fazer você prosperar. O rico gerou valor para o cavalo, tem cavalo de 1 milhão. Os cavalos eram tudo barato. Quem é das antigas, é verdade ou não? O cara mais pobrinho daqueles, bebia 2 pinguinhas assim, ele tinha um cavalo. Cadê que esse cara tem um cavalo hoje? Não dá conta, o cavalo é 10 mil conto, mais barato. Aí o rico foi lá e gerou valor nas alpargatas, aí a Havaiana pobre não compra mais. Bicicleta hoje, o que é isso? Comprei uma bicicleta para Ironman de 120 mil. Tudo que o rico pegou e gerou valor, o pobre não tem mais acesso. No passado tinha tudo, hoje não tem mais nada, não tem como ter acesso. De tanto que eles geraram valor do telefone, entre nós, o telefone tinha que valer no máximo uns 500 reais. Qualquer telefone surpreendente tinha que valer 500 reais. O que eles fizeram? 15 mil reais. Olha os absurdos que esses caras criaram, gerando valor. É o problema da riqueza. Escreve o código da riqueza. Riqueza não tem fim. Você vê o tanto que a mente é maluca, humana, que a riqueza é tão forte que os caras estão querendo... Todo mundo acha que o povo quer fazer turismo espacial. Deixa eu te contar o que está no coração dos 4 caras mais brabos que estão indo para o espaço. Eles querem riqueza superior à que tem na Terra. Eles estão indo fazer... A discussão é sobre frete, a sua é sobre visitar a Lua. Os caras estão querendo vender minério que tem em outro lugar. Existe uma chuva ou em Vênus ou em Saturno que é só de diamante. Se você conseguir ir lá, é o dia inteiro. Assim, caindo chuva. Sabe a chuva que aqui tem água? Lá é diamante. Você imagina que esses caras estão querendo fora da Terra. Você imagina que esses caras estão caçando fora da Terra, mano. Tá vindo um meteoro agora para bater na Terra. Vocês estão sabendo ou não? Eles estão doidinhos. Eles querem catar o meteoro de alguma forma, porque ele vale trilhões. E eles vão peitar. Não pode não. Deixa eles vir na rota, não cata ele de alguma forma. Porque as pessoas são loucas no fruto, eles não entendem o processo para chegar no fruto. Anota aí, eu sei que está querendo ficar rico e jogar na cena, para jogar na cena, vai para Netuno. Netuno é só parar lá e cuidado que você morre, tá? Chuva de diamante mata. Por que você não gera riqueza? Responde aí. Como ficar rico rápido? Rápido para você é quanto tempo? 3 meses, 26%, 6 meses, 1 ano, 2 anos. O pessoal está bem lógico aí. 1 ano para mim é rápido também. Mas é interessante que se você tiver um pequeno resultado agora, já foi rápido. Fala assim comigo, ficar rico não é ter milhões, é prosperar. A riqueza, ela é simplesmente o processo de crescimento. Prosperar e ter abastança, é isso aqui, ó. São 3 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, a velha e boa caixa d'água. Nível 1, escassez, tem só um pouquinho de água e barro.
chama escassez. Escassez você não tem nem para você, nem para os que você ama. Qual que é o próximo nível? Enche isso aqui de água, até o nível. Quando você alcançar o nível máximo da volumetria da caixa d'água, você descobriu o 2, abundância. Quando você descobre a abundância, você entra no nível 2. O que é o nível 2? Quando tem para você e para as pessoas que você ama. Mas eu queria ajudar os outros. Então passa para o meu time. No nível 3, T, transbordo. É quando a água é jorrada para fora. Que você não bate o limite dela, você não para de transbordar. Aí, ai daquele que estiver embaixo. Quem estiver embaixo, ganha. Fala com a boquinha assim, ó, eu só transbordo do que eu estou cheio. E a sua escassez ajuda quem? Ninguém. A sua escassez não vai ajudar ninguém. Se você tem um pai escasso, você tem o quê? Um filho, uma família, uma geração, uma posteridade, um povo, um tempo escasso. Você quer tratar essa escassez? Vai ter que encher ela com essa capacidade. E aí, sabe o que acontece? Quando você bater o limite. Marcelo, o que é a capacidade? É a sua capacidade que você acha que você tem que ir. Aqui está uma relação que você não vai esquecer nunca mais. É um driver mental. Ó. Anotem todo mundo aí na internet. Capacidade versus potência. Se você guardar isso aqui, nunca mais você vai afrouxar na vida. Eu aprendi a fazer conta matemática até tal nível. Eu sou isso, eu sou assado. Beleza? É a capacidade. O que é a potência? Escreve embaixo assim, ó, ilimitada, não sei. Capacidade é o que eu acho até onde eu fui com as minhas limitações. E o que é a potência? Não tem fim. Ué. Fala assim, a alma é a potência. Quem falou que a alma tem limite? Fala assim, meu corpo tem limite, minha alma não. Então assim, existem as capacidades. Se você chegar no limite da capacidade humana, ou seja, a capacidade do corpo, você tem que respeitar. Ela vai bater um limite e acabou. Até que alguém levanta um pouco esse limite, passa um pouco. Um pouco. Por exemplo, os caras faziam maratona de 42 quilômetros em 10 horas. Baixou para 8. Baixou para 6, para 5, para 4. Os caras estão fazendo em 1 hora e 59 a maratona. E aí, estou falando de limitação física. Agora mental. Quem que vai parar alguém na mente? Se a sua mente acredita numa coisa, meu filho, já era. Filipe foi teletransportado sem máquina. Pá, mas eu não acredito na Bíblia. O que eu posso fazer? Eu falo, pô, Jesus andou sobre as águas. Aí você fala, mas eu não acredito. Você não acredita, é só a sua cabeça. Você não entendeu que isso é uma crença sua? O negócio lá é um fato. O que eu tenho com isso? A sua ignorância é só uma distância em milhares de quilômetros da realidade. O que eu tenho com isso? Sabe o que eu vou acreditar no você? Eu não vou acreditar nas coisas que você acredita. Eu vou acreditar nos seus resultados. É isso que vai me fazer acreditar em você. Se eu tivesse de Chevette aqui, 87, e esse fosse o meu maior patrimônio, vocês iam pagar para vir aqui? Não, fala a verdade. A vida é mesmo assim, né? Você acabou de provar que ninguém vai atrás de você porque você não gera valor. Vai me vendo um bichão, pousando todo dia aí, né? 20 milhões, que brabo, olha o jeito que ele é. Aí você fala, esse aí eu vou pagar para ir na palestra dele. Tá ali não sei quantas mil pessoas assistindo de graça, vocês pagando para vir. Eu fico impressionado com isso. Eu sei que vocês compraram experiência, não estou debochando disso, mas eu estou te falando algo. O mesmo Pablo, se não tivesse nenhum resultado, vocês não iam dar ouvido para mim. Eu já tive alunos em 2005 que eu falava essas mesmas coisas, não nessa intensidade, nem nessa autoridade. Eles me debochavam e zombavam da minha cara. Sabe por quê? Porque eu falava da mesma palavra, só que eu não tinha um resultado e as pessoas zombavam da minha cara. Mas meu resultado mudou, você vem pedir perdão. Ou seja, você acredita mais no meu resultado do que na palavra de Deus. É isso que você é. Você acredita mais no meu resultado do que na palavra que tem milênios, está falando algo sobre o seu respeito. Tem 6.000 anos, está escrito sem mais semelhança. Você só acredita porque eu estou te falando, não é porque está escrito. É isso que acontece com você. Você acredita no resultado, você não acredita na gênese do negócio. Deus já falou e é isso e acabou. Às vezes você não acredita na riqueza porque você acha que ela não existe. Ou porque você repudia ela com todo o seu coração. É isso que está acontecendo com você. Vocês querem prosperar? Não precisa fazer força. Acha a semente, acha a terra, planta, toma pressão. Vai prosperar, mas não tem como não prosperar. Por que você não explodiu até agora? A culpa é de quem? Você está num lugar onde ninguém acredita em você. Não vai explodir. Você está num lugar onde ninguém deixa você tomar pressão. Você vai tomar pressão? Não, não toma pressão não. Para com isso. Eu exagero. Eu acho que eu devo ter ouvido talvez umas 10.000 vezes que eu estava exagerando demais em tudo que eu estava fazendo. Toda vida, todo mundo fala a mesma coisa. Alguém sempre fala para mim, você está trabalhando demais. Tem que tomar pressão, filho. Engraçado é que a intensidade distorce o tempo. Hoje eu sou um dos caras que menos trabalha. Trabalhou muito. Alguém falou para mim, sempre fui acusado disso. Você não teve infância. Porque eu não aguentava menino da minha idade. Meu filho pergunta direto, e aí pai, o que você acha que eu tenho que fazer? Esquece esses meninos da sua idade, pelo amor de Deus. Pai, mas como que eu vou esquecer os meninos da minha idade? Eles não estão na mesma frequência. Aí um cutucou o outro e falou assim, ele esqueceu que na escola que ele comprou para a gente estudar, só tem menino da nossa frequência. Dos pais que colocaram lá foi por causa disso. Aí eu falei, é mesmo. Aí eu fui ver, os meninos tem menino que tem frequência maior que os meus, eu fico doido. O que esses meninos estão fazendo? Não, esses meninos você pode dar atenção, porque os meninos estão sobrando para cima. Agora imagina seus filhos em volta desse povo que não quer nada com nada. Atrás de 500 anos de prosperidade. Vocês querem ser uma pessoa, a primeira a ser
rica aí na família de vocês? Sim ou não? Vou repetir. Eu falei pra Carol quando a gente casou com 10 mil reais num pacote de dinheiro, juntando meu salário com o dela. Vamos casar? Aí saiu comprando as coisinhas, 10 mil assim, ó. Eu falei pra essa mulher assim, me dá 10 anos, que esse trem funciona. O cara olhou com aquele olhar de esperança, pensando, me lasquei casar com esse cara. Quem que pede 10 anos pra alguém? Quem é sensato e conhece o que tá falando. Quem não é, fica 30 sem dar resultado nenhum. Eu ficava todo dia falando, eu tenho que ser melhor que isso, eu tenho que ser maior que isso, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Eu virei uma máquina. Papai, você ficou pensando nisso todos os anos, todos os dias, todos os anos é longe. Eu só pensei isso todo dia. Ah, Marcelo, então você quis ficar rico? Quis, eu não sabia, não tinha uma aula desse modelo. Eu não sabia que era tão mais simples, então eu tive que me lascar. Agora você pode ir mais fácil. Simples para quem faz, difícil para quem não começou e fácil para quem fala. Para mim é fácil falar, eu tenho um resultado. Não é fácil? Você fica contrariado. Aí você fica pensando, comigo não vai funcionar. Não pensa? Claro que você pensa. Repete todo dia o simples para você ver. E aí quando você for falar, você vai ter a mesma sensação que eu tenho, de olhar para o seu rosto, você vai olhar para o rosto do terceiro e falar, não, vai funcionar, pode ir. Se Deus me deixasse ser Deus por um dia, você sabe o que eu ia fazer com vocês? Sabe ou não? Oh Deus, eu ia matar vocês tudo. Vocês acharam engraçado? Deus fez isso um dia. Eu só modelei ele. Ele fez isso com Noé. Noé, você é o único cara justo e bom que tem aí, junta a sua família aí e tranca dentro da arca que deixa que eu vou resolver. Se eu fosse Deus por um dia, eu ia fazer de jeito. Porque eu acho que vocês não entendem, não ouvem as coisas que eu falo.